Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Quirowork Podcast, esse humilde podcast que fala sobre quiropraxia. Meu nome é Fernando Gonzaga, sou estudante de quiropraxia na Anhembi Morumbi e, como você sabe, eu faço esse podcast para divulgar e trazer pessoas interessantes, conhecedoras da quiropraxia, para que possa responder as mesmas perguntas. Se você não conhece esse podcast, eu convido vocês a escutarem o episódio número 0, ao qual eu explico o objetivo desse podcast. E também, se vocês não tiveram a oportunidade, convido vocês a escutarem o número 1, que eu fiz com o Diego de Toledo, e o número 2, que foi fantástico também, com o Daniel Duenhas, tá? Tá aqui na descrição. Ou se você está acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, pelo YouTube, tá na playlist, é só chegar lá e conferir. Se gostar, compartilha com os amigos, vai ser um prazer ter a voz desses quiropraxistas sensacionais chegando ao máximo de pessoas possíveis. Esse projeto, como vocês sabem, não é patrocinado por ninguém, é somente para divulgar a quiropraxia e fazer com que mais pessoas se beneficiem e que outros estudantes, outras pessoas também se formem, que sejam quiropraxistas, para nossa profissão crescer e para poder fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Como eu falei no último podcast, a ideia era hoje trazer uma quiropraxista e deixar, já tivemos 2, já tivemos o Diego, já tivemos o Daniel, e agora é a vez de uma quiropraxista que eu tenho o prazer de conversar com ela, porque não só pelo profissionalismo que ela tem, mas ela é uma mulher engajada no mundo da quiropraxia. Então acho que vai ser um papo maravilhoso com vocês, Larissa Coelho. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, Larissa. Oi, Fernando. É um prazer estar aqui com você. É um prazer fazer parte desse seu projeto, Humilde projeto. Quero te parabenizar pela iniciativa, por também ser engajado na quiropraxia, por demonstrar o seu amor pela profissão e pelos outros, Porque compartilhar uma informação nova, convidar profissionais para compartilharem um pouquinho sobre eles, realmente é algo muito valoroso para a nossa profissão que está crescendo ainda. Então, eu agradeço muito o convite e parabenizo você. A gente se espelha... E tô aqui, de coração aberto. Ah, que ótimo. A gente se espelha nos grandes, A gente se espelha nas pessoas que estão à frente aí, vão puxando a corda, a gente vai atrás, Como você. E me sinto honrada também por ser a primeira mulher a participar do podcast. Legal, muito obrigado. Então, assim, a dinâmica do podcast é sempre a mesma, eu faço as mesmas perguntas para os quiropraxistas e a gente vai avaliando aí a forma de pensar de cada um, porque a quiropraxia não é algo lógico, existe uma filosofia por trás, existe uma abordagem por trás, então acho que isso que eu acho que é interessante, é saber essas diferenças. Então eu vou passar para a primeira pergunta, jogo de cara. Quem é você? Bora. Quem sou eu? Sim. Eu sou uma mulher com coração de menina, sonhadora, idealista, que faz as coisas que ama. E vive para ser feliz e para fazer os outros felizes. E no meio de tudo isso, aonde eu me encontro é como quiropraxista. Me conectando com pessoas, tocando essas pessoas, conhecendo e compartilhando tanto a minha vida com elas, quanto aceitando compartilhar a vida delas comigo. E para eu conseguir dar o meu melhor, eu sinto que eu preciso estar sempre muito perto da natureza. Seja na água, seja no ar, seja na terra. E essa sou eu. Eu te acompanho nas redes sociais, e eu vejo que você adora. Eu vejo você às vezes no mar, às vezes exatamente. Eu acho que eu vejo você realmente representa, pelo menos nas redes sociais, exatamente o que você acabou de falar pra gente. Assim, acho que você tem essa aura de gostar bastante da natureza mesmo. Eu sinto que para eu dar o meu melhor, eu tenho que estar no melhor. E eu entendo que eu, como ser humano, faço parte da natureza. Fantástico. E o que é a quiropraxia? Bom, a primeira coisa é que quiropraxia é uma profissão.
Quiropraxia é uma profissão que lida com vidas, com o objetivo de ajudar pessoas a serem a sua melhor versão, dentro do que elas querem, dentro do que elas acreditam, dentro das possibilidades que elas têm. Fantástico. E por que a quiropraxia funciona? A quiropraxia funciona porque o corpo humano funciona. Porque o corpo humano é mágico, porque o corpo humano tem o poder de se equilibrar sozinho. Tem o poder de se manter vivo. E a quiropraxia está ali só para desobstruir qualquer coisa que interfira esse ciclo de vida. Qualquer coisa não, né? Para desobstruir o que interfere no ciclo de vida. Como é que a quiropraxia se diferencia das outras áreas da saúde, ou se ela se diferencia das outras áreas da saúde? Bom, aí a gente até pega um pouquinho a filosofia, né? Nós temos 33 princípios que guiam a nossa profissão e muitos desses princípios diferenciam das outras profissões da área da saúde. Então, essa capacidade, né, o pilar que fala que o corpo ele faz a mudança de dentro para fora. É uma coisa que eu sinto que diferencia a quiropraxia. Mas outras profissões vitalistas ou outras profissões que também acreditam no vitalismo têm essa característica. Outra coisa que para mim é específico da quiropraxia é subluxação vertebral. Eu vou fazer essa pergunta. Vamos começar com as polêmicas. Essa é uma pergunta que eu vou fazer já para você. Aliás, vamos fazer já, né? Já que você citou sobre a subluxação vertebral como algo que diferencia a quiropraxia de outras áreas da saúde. A pergunta para você, então, é o que seria a subluxação vertebral? Subluxação vertebral, para mim, é uma irritação do sistema nervoso causada por algum componente vertebral. Simples. E é essa a explicação que eu falo para os pacientes, leigos, médicos, colegas. Para mim, o primeiro fator é irritação do sistema nervoso. E eu não uso a palavra compressão, porque compressão para mim é só fator físico. A irritação pode ser física, a irritação pode ser química, a irritação pode ser emocional. Ocasionado pela estrutura da coluna vertebral. Fantástico. Por que a quiropraxia é uma graduação? Olha, eu sou uma pessoa meio moralista e eu sou uma pessoa moralista e perfeccionista. A partir do momento que a gente sabe que em outros países a profissão cresceu e se estruturou assim, e de forma razoavelmente boa e segura. Bem estruturada. Exato. Eu acredito que aqui a gente deve seguir esse modelo também. Fora isso, assim, eu não consigo imaginar como uma pessoa conseguiria conhecimento, habilidade, expertise para fazer tudo que um quiropraxista precisa sem estudar pra caralho. Então, assim, não dá para ser pós-graduação, não dá para ser curso livre, não dá para ser cursinho de final de semana, não dá para ser online, não dá, porque é tanta coisa, é tanta informação, é muito tato. Tato é tele, é toque, né? Existem coisas que enquanto mais você faz, enquanto mais você pratica, enquanto mais você ouve, enquanto mais você lê, melhor você fica. E para lidar com pessoas e lidar com vida, a gente precisa disso. De tempo e repetição. Perfeito. Então, quiropraxia, para mim, é graduação por conta disso. Fantástico. Eu até fiz analogia agora, né? Você imagina fazer um curso de artesão em vasos de barro.
online, né? Você imagina, você vai fazer um curso online de vaso de barro, o quanto que você demoraria para fazer um vaso de certa forma perfeito. Agora imagina uma vida e não um pedaço de barro, né? Não tem como você... E isso porque na faculdade a gente ainda aprende aquilo que é o ideal, aquilo que é o perfeito. A gente acredita que as facetas de todo mundo vai ser nessa direção, que a musculatura de todo mundo vai ser assim assado, mas na realidade cada pessoa é única. Então, assim, a mesma teoria palpatória que a gente aprende, a gente ainda vai ter que fazer em cada um diferente, né? Vai ter que pegar aquela informação, lembrar daquela sensação, daquela palavra e aplicar naquela pessoa que é completamente outra, completamente diferente. Então, é o Arno Burnier que fala que você começa a se tornar um bom profissional depois de 10 anos de prática. Que um profissional só poderia, um quiropraxista, ele fala especificamente, um quiropraxista só poderia ir lecionar, só poderia começar a dar palestra, só poderia começar a realmente compartilhar o que sabe depois de 10 anos praticando. É um chão, né? Imagina alguém com 2 meses, ou 3 meses, ou 6 meses, né? Bom, faz todo sentido. Imagina alguém que nunca tocou em alguém, tá ali querendo ajustar. Pois é. Manipular, sei lá. Por que alguém que não tá sentindo dor nenhuma deveria se consultar com um quiropraxista? Precisa perguntar isso? É óbvio. Tem coluna vertebral, tem sistema nervoso, tem que é o quiropraxista. Ninguém espera ter dor no dente, ninguém espera ter cárie no dente, problema de canal para ir no dentista, né? Isso a nossa cultura já aprendeu. Agora falta nós ensinarmos Exato. A importância da coluna vertebral e sistema nervoso. Exato. Então é óbvio, tem coluna vertebral, tem sistema nervoso, tem que ir no quiropraxista, merece ser avaliado e, se tiver subluxação, ajustado. Isso, para mim, é qualquer vertebrado, tá? Aproveito para falar que meu cachorro nunca teve dor na coluna e, mesmo assim, ele é ajustado há 6 anos. Olha que legal. Agora, o caminho comum é alguém procurar um quiropraxista por queixa, né? E quais são as dores e problemas, quais são as queixas mais comuns que você tem no seu consultório, no seu dia a dia? Não tem como negar que a queixa mais comum é lombalgia, hérnias discais, cefaleias. E se depender de todo mundo que tem lombalgia, tem problema no ciático, né? A quiropraxia trata essas dores. A quiropraxia ajuda nessas dores. Com certeza é uma ferramenta maravilhosa. E a gente não pode esquecer que a quiropraxia também tem o pilar da ciência, que demonstra a eficácia exatamente para essas condições, né? Então, por mais que eu tenha uma filosofia forte, que eu acredite, estude os paradigmas da quiropraxia, sim. Você vai tratar. Quiropraxia, eu não digo que trata, porque para mim a quiropraxia só trata a subluxação vertebral. A única condição que a quiropraxia trata, da minha forma filosófica, né, é subluxação vertebral. Só que a subluxação vertebral cria uma interferência, ajuda, influencia na hérnia de disco, na cefaleia, na cervicalgia, nessas condições. Mas eu quero aproveitar para compartilhar uma coisa com você. Por favor, por favor. Hoje em dia, na minha prática, e eu tô falando assim com propriedade, porque nós estamos agora, né, no meio de fevereiro, e no meio de janeiro fiz um levantamento de como foi 2021 no Lar Quiropraxia, e 70% das pessoas novas que foram
a minha prática foi por indicação. E dessas, 50% foram para melhorar a qualidade de vida, para relaxar, para ser um momento de autocuidado. Não foram por causa de sintomas de coluna. Interessante isso. Por quê? Antes de tocar qualquer pessoa, lá no consultório eles veem um vídeo. Antes da pandemia era uma palestra, né? Mas tem um vídeo onde eu explico sobre coluna vertebral, sobre o sistema nervoso, sobre a importância da coluna trabalhando numa mecânica ideal e de um sistema nervoso sem irritação. E as pessoas começam a identificar que realmente a dor que elas sentem tem interferência devido ao estilo de vida, ao que elas estão comendo, ao que elas estão pensando, às pessoas com quem elas estão convivendo. E no final eu sempre faço um convite: indique a quiropraxia para quem você ama. Tá subentendido isso em tudo. Na ficha de avaliação está escrito em algum lugar, quando eu entrego sugestão de plano de cuidado está escrito isso. Tá ali, subliminar em todas as partes do consultório. Indique a quiropraxia para quem você ama. Então a quiropraxia é indicada para quem eles amam, não é para quem tem dor. Eu percebo nas conversas que eu tenho tido com os profissionais, e você reafirmou isso, que é bem comum até os pacientes trazerem as famílias, os amigos, né? Eles se sentem, assim, uma diferença tão grande que eles querem realmente propagar isso para os entes queridos, para os amigos queridos. É interessantíssimo esse processo. Porque você não vai nunca submeter alguém a um tratamento, a algum procedimento, a algum cuidado que você não realmente confie, né? E não consiga sentir na sua própria vida a diferença, né? Legal. Uma outra pergunta. Por que a quiropraxia te escolheu? Por que a quiropraxia o quê? Me escolheu? Exato. Simplesmente porque ela mudou a minha vida. A sensação que eu tive depois do meu primeiro ajuste foi de um relaxamento, foi de uma calma, foi de uma expansão. Parecia que o que eu tinha dentro de mim fez assim, ó. E precisava de mais espaço, precisava de ser diferente e além, né? Que eu falei, nossa, tem muito mais para viver do que só isso aqui que eu tava entendendo, do que eu tava vivendo. E eu quis que todo mundo tivesse essa sensação. E eu falei, meu primeiro ajuste foi de 15 para 16 anos. Tinha acabado de fazer 16 anos. E eu tive certeza que todo mundo deveria sentir aquilo que eu estava sentindo. Vai de encontro que a gente falou agora sobre aqueles que trazem a família. Só que você queria ser, na verdade, aquela pessoa que faria diferença na vida das pessoas, né? Foi um chamado, você entende que isso é um chamado para você? Eu sempre soube que eu queria trabalhar na área da saúde. Uhum. E é sobre saúde, não é sobre doenças. As pessoas vão fazer medicina? Não vou fazer medicina. Não quero hospital, não quero doença. Educação física? Pode ser, mas ainda não é. E com 14 anos eu tive uma síndrome de destreino. Eu parei de fazer ginástica olímpica de forma meio brusca na minha vida e comecei a desenvolver tendinite em todas as partes do meu corpo. Joelho, tornozelo, punho. Tinha muita dor de cabeça. Assim, cefaleias crônicas. 25 vezes na semana. Quase todo dia eu tinha dor de cabeça. E com 15 anos, por conta de dor no joelho, né? O ortopedista falou assim, ó, já que tá desse jeito, sugiro uma cirurgia. Só que na minha família a gente sempre foi do chazinho, da ervinha, da homeopatia.
da curandeira, da rezadeira. E a minha mãe falou, não, agora não, né? E coincidiu de, nessa época, Fernanda, minha irmã mudar para São Paulo para fazer faculdade de naturologia lá na Embi Morumbi. E aí ela falou, tem um negócio aqui que é mó legal, acho que vocês vão gostar, chama quiropraxia. Legal. A turma daqui, a turma na naturopatia são muito parceiras, assim, né? Desde sempre, impressionante. Pois é. É que assim, é a filosofia do vitalismo, né? Da cura de dentro para fora. E meu pai tinha dor nas costas, aí ele começou a ir toda segunda-feira na clínica escola, no CIS. Começou a ir toda segunda-feira, aí começou a levar minha avó, aí a minha tia começou a ir junto, aí segunda-feira saiu uma caravana aqui de São José dos Campos para ser ajustada na clínica escola da Embi Morumbi. E quando chegou dezembro, meu pai falou, vou te levar lá. Então foi assim a minha primeira experiência. Quem me ajustou a primeira vez foi o Kim, que alguns anos depois se tornou coordenador da faculdade, né? E eu lembro que no dia que eu recebi o meu primeiro ajuste, eu estava com dor. Estava com o joelho travando, assim, mancando. Dor no punho, tinha direito e esquerdo, limitante. E dor de cabeça. E depois do primeiro ajuste, a minha dor não passou. A dor continuou praticamente igual. Mas a sensação de que tinha algo vibrando diferente dentro de mim foi tão grande. Foi tão grande. Então, minha família me levou até a quiropraxia, né? E lá a quiropraxia falou, eu te acolho, eu te dou todo o suporte, mas a sua retribuição é fazer isso pelos outros também. E eu acho que eu sigo isso. E teve outra coisa muito interessante também sobre como a Quiro me escolheu, né? Eu tinha uma tia bisavó que durante as festas, assim, Páscoa, Natal, feriados grandes, quando tava todo mundo no sítio, tava lá aquela primaiada correndo de um lado para o outro, não sei o quê. Ela chegava assim, Fia, você vem aqui, ó. Faz uma massaginha nas minhas costas. Deu uma... Não dá pra negar. Mas eu... Ela você. Ela beijava a minha mão. Sua mão é abençoada, ela ajuda muitas pessoas. Só ela me ajuda. E eu lembro disso, assim, eu tinha 5, 7 anos de idade. Enfim, ela faleceu, me esqueci disso, no dia da colação de grau. Eu sentada lá, naquela muvuca lá do palco, né? Eu lembro da minha tia bisavó falando. Suas mãos são abençoadas. Elas me ajudam muito. Nada é por acaso. Eu acredito que às vezes as coisas acontecem e não são por acaso. Às vezes a vida vai levando a gente para algum caminho, por algum objetivo, né? Muito bonita sua história. Eu ia fazer essa pergunta aqui agora, né? Se você teria alguma história ou situação interessante para falar pra gente, que gostaria de compartilhar, mas foi tão bonito que você falou agora que eu acho que já fechou. A não ser que você queira contar alguma outra coisa, mas eu já adorei essa história que você acabou de contar pra gente aqui. Então eu digo bem isso, né? Eu sabia em que andar eu queria descer, que era na saúde. E as coisas foram se encaixando na minha vida de uma forma que eu cheguei lá na frente e falei, é uma troca justa. Hoje em dia eu percebo isso, que eu ganho muito mais do que eu dou. Porque o que eu ouço das pessoas, o que eu vejo das pessoas, parece tão maior do que eu faço. Ainda bem que você conseguiu chegar nesse ponto.
né? Acho que é o objetivo de todos os profissionais, independente da área, é sentir essa sensação, né? Então, que bonito. Parabéns para você. Obrigada. Uma pergunta também que eu queria fazer, que vai um pouco de conta, você falou sobre o Kim, eu não sei se é o caso, mas uma influência ou alguém que você admira na quiropraxia e por que você admira essa pessoa? Olha, se eu for falar de alguém vivo e que é muito presente na minha vida, é o Seth Levine. Ele mesmo fala, eu não sou o melhor técnico quiropraxista, mas o que eu faço é com tanto amor, o que eu faço é o meu melhor e o que eu dou é o que as pessoas precisam. E essa compreensão que ele tem, que a quiropraxia vai além da técnica, né? Vai da comunicação, vai do acolhimento, vai do oferecer aos outros profissionais o que ele tem. Então, o Seth, para mim, me inspira nesse aspecto, né? Em tudo. E sempre que eu preciso de uma motivação calorosa, uma motivação emocional, espiritual para a quiropraxia, eu me inspiro no David Searle e no Arno Burnier. Eu sei, bom, você está como presidente da ONG Quiro Sem Fronteiras, perfeito? Tô lá, firme e forte. Eu também faço parte, tá? Mesmo estudante, aliás, Muito convido... obrigada, gente, vem pra ONG. Isso, eu convido todos os estudantes e todos os profissionais de quiropraxia a fazer parte da ONG, é um trabalho muito, assim, perfeito, né? A gente vai, nós aqui da IMB Morumbi também vamos ter bastante contato, aí está começando um novo semestre agora na IMB, vamos já contactar aí a Larissa pra gente fazer algum evento legal. Então eles movimentam, né, muito a quiropraxia, né? Realmente eles são muito atuantes em vários pontos, né? Então parabenizo aí em nome da IMB Morumbi, dos estudantes aí a parceria, né, e o incentivo que a ONG dá. E o futuro da quiropraxia, como é que você vê a quiropraxia, a Larissa e a presidente também da ONG daqui a 10 anos? Você está me fazendo uma pergunta bem complicada, sabia, Fernando? Por quê? A ONG agora está no meio da campanha Estude Quiro, né? E é um momento que eu me dediquei bastante a saber como estão as nossas graduações, como que está o mercado para o quiropraxista, qual o interesse das universidades em criar novos cursos. Então, num cenário otimista, vamos começar com essa parte. Num cenário otimista, eu vejo mais de 60% da população sendo ajustada, do Brasil sendo ajustada. Isso inclui atendimentos públicos e privados, porque quiropraxia é uma profissão que tem condições de chegar em qualquer lugar do mundo. Populações ribeirinhas, populações isoladas, alto de morro, dentro de caverna, qualquer lugar dá para fazer quiropraxia. Em qualquer lugar dá para ser quiropraxista, né? E tendo mais cursos disponíveis, e por que não numa universidade pública, né? Então, daqui a 10 anos, com certeza, vai estar acessível para mais pessoas cursar e, consequentemente, para serem ajustadas, né? Inclusive crianças também, porque a população já vai saber a importância da coluna vertebral e sistema nervoso. Mas, por outro lado,
eu temo muito que a nossa profissão seja banalizada. Eu temo que a nossa profissão seja prostituída, principalmente por cursos e até cursos de graduação, tá? Que não sigam regras básicas das diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Né? A gente estava brincando aqui do curso virtual, que é um risco eminente para a gente. E essa é a parte que eu temo, né? Que daqui a 10 anos que tenha no mercado profissionais que se formaram em cursos que não coloquem a mão na massa antes de oferecer um diploma. E que cause uma distorção do que é a nossa profissão e do que a gente pode fazer pelas pessoas. Eu fiz uma pós-graduação em dor e cuidados paliativos no Albert Einstein. Eu fui a primeira quiropraxista a ingressar num curso do Einstein, né? E batalhei para isso, viu? Arranjei briga lá, Fernando. E eu lembro que depois de uns 4, 5 meses de pós-graduação, eu perguntei para os coordenadores, para os chefes, por que eles não queriam um quiropraxista na equipe multidisciplinar, né? E aí a coordenadora falou, primeiro porque a gente não sabia que tipo de ensino você teve e se você iria conseguir acompanhar o raciocínio clínico. Segundo, porque a gente não sabe se o que vocês aprendem é condizente com o que a área da saúde fala. E teve um congresso que eu fui e a palestra era sobre cefaleias de origem cervicogênica. E aí terminou a palestra lá, tava na mesa redonda, eu, né, levantei a mão. Nessa época eu tinha 22, 23 anos. Só andava de calça jeans e all-star. Eu lá no congresso dos médicos. O que você acha da quiropraxia para cefaleias de origem cervicogênica? Aí o médico, o doutor PhD, cientista, falou assim, olha, eu acho que é uma boa, mas eu não indico para ninguém. Por quê? Se é bom, se ajuda, por que você não indica para ninguém? Porque eu não conheço um bom profissional. Porque se eu falar, procura um quiropraxista, pode ser que o meu paciente vá em uma pessoa que estalhe a coluna e piore as condições dele. E aí ele vai me responsabilizar por ter indicado a quiropraxia. O meu medo é esse. Que saiam profissionais que não saibam o que estão fazendo e que acabem sujando a imagem da nossa profissão. Eu vejo que isso acontece também hoje com outras profissões, inclusive a medicina, né? Às vezes tem médicos que se formam, mas não tem uma boa formação, entretanto a medicina já é mais conhecida para a população, né? E a gente está sendo conhecido agora. Eu entendo essa sua ansiedade. E na sua opinião, eu sei que essa pergunta eu não faço para ninguém, mas eu gostaria de abrir a sessão. O que você acha que seria um caminho para mitigar esse risco que você vê? Seria uma prova de proficiência? Seria ter uma OABQ ou qualquer outro tipo de associação que possa fazer essa avaliação? Ou a unificação dos currículos entre as faculdades? O que você acha que você poderia evitar esse tipo de situação, na sua opinião? Eu valorizo muito mais uma unificação de grade curricular do que uma prova que cria estresse, ansiedade, que gera subluxação no próprio quiropraxista para provar que ele sabe ou não.
alguma coisa, né? Eu valorizo muito mais a união da grade curricular, Fernando. Legal. O fato vou dar um exemplo como é a OAB, né? Na OAB quando você passa numa prova da OAB, significa que você sabe decorar e estudar bem. Não quer dizer que você vai ser um bom advogado, né? Significa que você se esforçou durante um certo tempo, decorou, fez todo um processo, fez um cursinho preparatório. Depois da prova, dali para frente, tanto faz. E estava mental, emocional e fisicamente bem naquele dia específico, naquela hora específica. Exato. E isso para mim não é muito humano. Exato, concordo. Dentro da quiropraxia, o que você ainda não realizou e que você pretende ainda realizar? Pode ser uma ou mais, ou alguma que você escolher. Eu acho que tem tantas coisas, sabia, Fernanda? Escolhe uma, assim, que você assim, isso aqui é o meu próximo, talvez. A ideia da ONG surgiu para estruturar projetos de quiropraxia, principalmente para atender a toda a população, independente de situação financeira, né? Só que foi estruturada durante a pandemia, então tá todo mundo dentro de casa, com pouco contato, voltando agora. Então, um projeto é realmente ver a ONG estruturando uma ação social, assim como já organizamos em alguns lugares na Chapada dos Veadeiros, principalmente, né? E em 2007, 2008, quando eu era estudante da EMB Morumbi, nós tivemos uma disciplina de marketing, de projetos criativos, alguma coisa assim, e a gente teve que criar um projeto. E a Serena e eu criamos um projeto chamado Quiromóvel. Eu lembro que falaram na época que era utópico, assim, sabe? É impossível isso. E hoje em dia a gente vê tantos trailers, tantos carros grandes com barracas em cima, fazendo bem para todo mundo. Aquele projeto de 2007 está cada vez mais possível. Então eu quero ver esse projeto do Quiromóvel. Eu quero ver ele acontecendo e acredito que a ONG vai ser uma ferramenta para chegar até isso. Já tenho contatos para alguns patrocinadores do projeto. Olha aí, já está começando a se materializar. Já sim. A gente só precisa de mais um tempinho, né, para firmar o CNPJ da associação. E tem uma coisa que eu gosto, que é compartilhar. Já falei para você, né, que é um privilégio falar sobre o que eu amo. E no meu futuro, no futuro um pouco distante, confesso, porque ainda quero colocar muita mão na massa. Quero palpar muitas colunas, me conectar com muitas mais pessoas em vários lugares. Mas eu me vejo como palestrante, professora, você tem mentora, todo o perfil. coach. Você tem todo o perfil. Desculpa cortar você, mas acho que você tem todo o perfil para, né, ser uma mentora, uma professora. Você fala bem, você tem boas ideias, tem experiência. Essa meta sua tá muito próxima. Na minha mente. Mas eu quero deixar mais pra frente, sabe? Deixa eu viver um pouco. Deixa eu adquirir experiência. Deixa eu realmente, eu Pelos quero meus desbravar. cálculos, você tem mais de 10 anos já de quiropraxia. Então você já tem a chancela. Cara, como que você revela um negócio desse? Eu fiz o que? Você falou Dinossauro 2007, da quiropraxia. EMB, Morumbi. Aí eu falei 2017, já estamos em 2022. Você já tá chancelada pra isso. E Pois você é muito nova, então você tem muito chão pela frente pra realizar tudo que você quer. E vai conseguir. Então, essas são as duas coisas.
3 coisas, né? Organizar realmente uma ação solidária pela ONG, quiromóvel, pra sair rodando por aí. Imagina, assim, 3 quiromóvel. Falou assim, saiu um grupo de quiropraxista, tamo indo lá pra Minas. Quem vai encontrar a gente na Serra da Canastra? Aí baixa uns 10 quilos lá na Serra da Canastra, a gente ajusta todo mundo ali uns 5, 7 dias. Aí depois, vamos seguir ali sentido Goiás. Aí pega os 3 carros, daí vai mais outros 10 quiropraxistas lá, cara. E aí sobe pra Bahia, aí vai subindo ali, ó, Sergipe. Pronto. Olha, se a gente conseguir realizar isso antes de eu me formar, talvez eu não possa realmente ajustar, mas eu sei dirigir. Isso aí também Não só isso. As pessoas pensam que quiropraxia é só sobre ajustar. Quiropraxia é sobre educação. Eu me questiono muito, né? Assim, eu tenho uma prática vitalista. Eu peço para a pessoa ir com uma certa frequência por 3 meses. Porque eu acredito que o que muda é a repetição. E aí eu me vejo numa ação social, onde eu vou ajustar aquela pessoa no máximo 2 vezes na vida. Vai fazer diferença na vida dela? Eu espero que sim. Eu te digo que é o seguinte, o primeiro ajuste, o único ajuste que você teve fez diferença na sua vida. Exato. Certo? Exato. Então, assim, é melhor um ajuste do que nenhum. Exato. 2 ajustes, melhor ainda. Só que a partir do momento que você está numa comunidade que não tem o mínimo de educação na área da saúde, você está ali para ser um profissional da área da saúde, não para ser só um quiropraxista. Mostrar uma coluna para essas pessoas e falar, olha, são vértebras empilhadas que se articulam com o objetivo de proteger os nervos, né? Isso muda a vida da pessoa. Quando a pessoa fala assim, então a minha coluna não é uma tábua, né, que nem um bambu. Então o nervinho tá passando ali por dentro da coluna. Aquilo já mudou a vida da pessoa. Exatamente. Então, assim, isso me motiva muito a fazer ação social. Eu sei que muitas vezes aquilo não vai ter o impacto que eu sonho, que eu almejo, mas que aquilo já vai fazer uma diferença na vida da pessoa. Então, você ainda não é quiropraxista, talvez você não possa ajustar, mas você já pode transformar a vida de uma pessoa como estudante de quiropraxia. Quando você fala o que você sabe, o que você aprendeu, quando você coloca a sua paixão e o seu conhecimento, que já é maior do que aquelas pessoas que a gente está cuidando. Aliás, se você escutou esse podcast aqui, por causa desse podcast, por causa que a Larissa está falando agora, foi se ajustar e viu a diferença, deixa uma mensagem aqui pra gente. Porque isso aqui vai ficar para a posteridade. Eu tenho certeza que muitas pessoas que não conhecem a quiropraxia nesse momento vão ficar com vontade de se ajustar para sentir isso que eu sei, o que você sabe, e depois eu vim aqui para comentar. Essa pessoa, mesmo eu não sendo profissional, eu espero que eu influencie pessoas a serem ajustadas, independente do profissional ou não, mas por favor, procure um profissional graduado e adequado para isso. Eu já sei que você tem essa abordagem vitalista, mas eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito que está aqui no meu to-do, tá bom? Straight ou mixer? Primeiro, segundo ou terceiro paradigma e por quê? Eu sou mais mixer do que straight. Mas eu só ajusto subluxação vertebral. Você é straight com um pezinho no mixer ali. Eu acho que as pessoas têm a possibilidade de escolher e vivenciarem tudo, né? Mas eu aplico só aquilo. Eu falo para as pessoas, olha, tem bolo de banana, tem bolo de cenoura, tem bolo de maçã. Eu só faço o bolo de cenoura aqui, tá? Mas, eu tô vendo aqui, essa restrição de ombro precisa ser corrigida,
né? Eu até faço teste ortopédico e neurológico e falo, ó, quando você for no fisioterapeuta ou no seu médico, pede para ele dar uma olhadinha no supra. Né? Pede para ele dar uma olhadinha no subescapular. Sou excelente em exame físico. Disfunção de crânio, disfunção visceral. Olho tudo. Aí eu falo, o osteopata vai cuidar melhor de você. O educador físico vai te ajudar a reabilitar. Só a fisioterapeuta tá com dúvida de como que é legal fazer uma liberação em você? Meu, manda mensagem. Me dá o contato que eu mando mensagem. Mas eu não faço. Tem pessoa, é incrível. Eu fico 3 minutos ajustando a pessoa e 15 minutos conversando. Mas eu não libero um músculo. Eu não coloco um drop, um speederboard no tornozelo, no joelho, no ombro, no punho. Não coloco. Talvez essa sua abordagem é muito interessante, né? Porque ela realmente tem ela consegue diferenciar exatamente qual que é a diferença do quiro, do físio, né? E às vezes as pessoas confundem, né? Você acha que, é uma pergunta a mais, mas você acha que às vezes o fato do quiropraxista ter esse tipo de abordagem de mais biomecânico, mais questão muscular, que isso gera mais problemas que esclarecimentos ou não? Claro. Se as identidades são distorcidas, qualquer coisa é qualquer coisa. Para ambos os lados, né? Para ambos os lados, sim. É por isso que a subluxação é exclusiva do quiropraxista. Aliás, tem uma coisa muito legal. Eu trabalhei com o Jason Gilbert quando eu estava na faculdade. E ele falava para a equipe dele, né? Falou assim, ó, você pode explicar a quiropraxia do jeito que você quiser, tá? Não tem muito protocolo, não. Aqui eu ensino. Mas tem 3 palavras que o quiropraxista deve usar para criar a identidade da profissão. 1, sistema nervoso. 2, subluxação vertebral. 3, inteligência inata. É isso que vai criar a identidade do quiropraxista. Eu guardei essa informação comigo e hoje em dia há uns 10 anos, né? É verdade. É que você começou muito cedo. Não, eu descobri que eu era quiropraxista com 16 anos, né? Com 17 anos já estava na faculdade. Não, senhora, com 5. 5, Eu nem sabia que existia quiropraxia ainda. Mas ela já sabia que eu existia, mas eu não sabia dela. Já sabia o dom, certo? Então é identidade. A gente tem que criar a nossa identidade. E é isso que eu falo. Nessa parte você já é quiropraxista, Fernando. Porque essa educação da população você já pode dar. E isso faz parte do profissional da área da saúde. Perfeito. Eu ia fazer a pergunta da inteligência inata para você, mas eu acho que nós sabemos a resposta. Mas nós já falamos sobre subluxação, sobre a quiropraxia, o futuro da quiropraxia. Mas eu gostaria de perguntar para você a sua concepção da inteligência inata. Porque isso eu vejo que pode diferenciar de um quiropraxista para outro. Alguns até não têm essa abordagem. Para você, o que seria a inteligência inata? A inteligência interna que organiza, controla e coordena tudo dentro do nosso corpo através do sistema nervoso. Tá ótima a definição. Larissa, suas considerações finais. A gente bateu um papo tão gostoso aqui, Fernando. Mas antes de terminar, eu queria falar uma parte da minha história que talvez as pessoas não conheçam, que quando eu me formei na Anhembi Morumbi, eu me formei em 2010. Né? Naquela época, a gente aprendia
quiropraxia do segundo paradigma. Era a única opção que nós tínhamos. E me trouxe um suporte maravilhoso que me faz ter uma visão ampla da parte física do corpo, que me faz conversar muito bem com outros profissionais da saúde, que me permitiu entrar numa pós-graduação no Albert Einstein e com que eu trabalhei também por 5 anos. Em 2009, eu fui para o Parker Seminar em Dallas. 2009, eu me formei em 2010 e em 2009 eu fui para o Parker Seminar. E eu estava lá nas palestras, né? Vendo assim o cronograma e tinha lá uma palestra. A ciência por trás da subluxação vertebral. Eu falei, meu Deus, o que é subluxação vertebral? Eu vou me formar daqui a 6 meses, nunca ouvi falar de subluxação vertebral. A ciência por trás da subluxação vertebral. Estão falando grego comigo. E foi em 2009 que eu descobri, 6 meses antes de me formar, que eu descobri sobre subluxação, sobre princípios da quiropraxia, sobre filosofia da quiropraxia, sobre inteligência inata. Foi 6 meses antes de eu me formar. E algumas pessoas falam que... enfim, eu peguei essas informações, guardei numa gavetinha e me formei fazendo o que eu sabia fazer. Não querendo te cortar, mas eu acho que essa sua experiência, toda essa caminhada que você fez de conhecer isso, deu respaldo pra gente que tá, que nem eu. Eu tive filosofia da quiropraxia no primeiro semestre na Anhembi Morumbi, né? Coisa que eu não sabia. Você me contando agora, para mim é surpresa. Eu imaginei que todo mundo que se formou na Anhembi Morumbi, no primeiro semestre, a primeira coisa era a história de The Palmer, BJ Palmer, inteligência inata, primeiro, segundo, terceiro paradigma, straight, mixer. Para mim isso é novidade, tá? Eu era ignorante nesse ponto. Mas eu te cortei, desculpa. Para não falar que a gente teve princípios da quiropraxia 1, onde falaram do Didi Palmer. BJ quase não falou. E falou que na época existiam... Na história existiam mixer straight, mas straight já era uma raça extinta. Tá? Eu lembro muito bem dessas palavras. Que straight era uma raça extinta de quiropraxista. E... aí peguei essas informações e fui fazer o que eu sabia melhor, né? Que é atuar no segundo paradigma. Isso me permitiu entrar em lugares bons. Quando eu estava no Albert Einstein, eu fui ver um procedimento cirúrgico minimamente invasivo de bloqueio. E lá eles injetam um contraste, fazem uma radiografia antes de fazer o procedimento e depois tiram outra radiografia para ver se deu tudo certo. E no que tirou a primeira radiografia, eu vi assim, o osso sacro desse jeito e L5 desse jeito. Aí eu virei para toda aquela equipe médica e falei, mas isso nunca vai dar certo. Vocês vão matar o nervinho, mas o nervinho já tá morto ali, estrangulado. Tem que corrigir a mecânica ali. Aí a chefe, coordenadora do curso, me chama de canto e fala, eu nunca vi uma posição tão sensata. Me conta melhor sobre a quiropraxia. Por que vocês querem desestrangular o nervinho? Né? Falei assim, porque ali passa informação, porque ali passa vida, porque para cicatrizar precisa do nervo relaxado, não apertado. Não adianta você ir ali e queimar o nervo. E aí essa médica começou a questionar.
essas informações, né? Então é por isso que a quiropraxia fala tanto de cura de dentro para fora? E eu fui lembrando daquela palestra que eu assisti de ciência por trás da subluxação vertebral. Porque até 2013, 2014, eu manipulava desalinhamentos articulares. Mas depois que essa médica conversou comigo sobre o que ela tinha ouvido falar de quiropraxia nos Estados Unidos, a minha cabeça começou a mudar. Eu comecei a acessar de novo aquelas informações que eu tinha colocado na gavetinha. Para finalizar a conversa com a doutora Fabiola, ela falou assim para mim: é muito bom ter você na nossa equipe. Você tem as informações que a gente está querendo passar para todos os médicos. Que a dor, quando ela quer ser tratada e curada, ela precisa de uma visão ampla do ser humano. Você era a única aqui que sabia um pouquinho sobre espiritualidade, sobre homeostase. E quando ela falou isso, que eu já tinha tudo que eles estavam querendo passar para os médicos, eu falei: eu vou começar a usar o que tem nessa caixinha. Eu vou começar a usar tudo aquilo que eu coloquei na gaveta. E em 2013 eu me permiti vivenciar o outro lado da quiropraxia, onde eu me encontrei melhor. E sabe o que me deixou assim chateada, Fernando? Porque há boatos assim que existe uma seita, terceiro paradigma aqui no Brasil, né? Que existe uma panelinha. O que me deixou muito brava em 2009, 2010 foi a Embi Morumbi nunca ter falado para mim todas as possibilidades que a profissão tinha. Foi eles terem me doutrinado a ser o que eles julgam ser o melhor para todos. Ou que o mercado requer, talvez. E isso para mim é triste, sabe? É a mesma coisa de eu falar para uma pessoa que tem alergia a leite que só tem queijo hoje. Mentira, não só tem queijo, né? Você pode pegar um tofu, se você quiser, você pode comer salada. Tem opções. Então, eu queria compartilhar isso, que eu vivenciei os lados, eu tive oportunidade, eu tive coragem de dar cara a tapa, porque depois que eu falei, então eu vou entender o que é essa filosofia, eu vou entender os princípios da quiropraxia, eu tive que sair do Brasil. Eu tive que encontrar quiropraxistas lá fora que me dessem esse suporte, né? E eu escolhi aquilo que era a minha verdade. Aquilo que faz o meu coração bater, aquilo que eu faço por amor, ao ponto de não querer dormir, porque eu tô tão apaixonada, porque eu tô tão fissurada, né? E esse é o convite que eu faço para todos os quiropraxistas. O que faz o seu coração bater mais? O que faz o seu coração bater descompassado ao ponto de você perder o sono e tá feliz com isso? E me permite fazer uma pergunta para ti. A gente falou agora há pouco sobre o futuro da quiropraxia e você falou que se preocupava muito com a questão da formação. E agora, escutando essa sua história, né, eu vejo que na sua própria vivência, né, você teve, uma certa forma, alguma coisa que você não aprovou, né, dessas diferentes oportunidades que a quiropraxia poderia te dar. Abre parênteses. Eu quase processei em Embi Morumbi.
talvez esse também seja um dos motivos de preocupação que você tenha, né? Acho que é legítimo, né? Porque você se vê nessa situação, né? Também, né? Mas eu acho que você está fazendo um excelente papel para evitar com que isso aconteça, né? Até participando dessa conversa comigo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão poder escutar isso de você durante muito tempo, né? E a nossa função batizado ou não no terceiro, no primeiro, no segundo paradigma da filosofia, é exatamente divulgar exatamente para que é a quiropraxia e o que é quiropraxia, não é verdade? Com certeza. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que você é entrevistada, mas graças a pessoas como você e como outras pessoas que eu conversei, e com outras pessoas que têm de certa forma apoiado os estudantes, quando acontece qualquer tipo de mudança de grade, a primeira coisa, aconteceu recentemente na Anhembi Morumbi, um grande conglomerado adquiriu a Anhembi Morumbi, o que eu posso dizer para você, a revolução que foi feita pelos alunos para verificar se a grade teria filosofia da quiropraxia foi assim algo diferente. Então eu acho que realmente esse pessoal que está chegando agora, graças às pessoas que foram formadas, que estão de certa forma criando essa cultura da quiropraxia e educando as pessoas na quiropraxia, estão fazendo a diferença. Então acho que é uma esperança para a gente no futuro, né? Para a gente ter, né? Eu agradeço. É verdade. Não é verdade? Né? Eu acredito também. Eu agradeço demais essa conversa. Agora 1h03 que eu tô te alugando. Na verdade é mais, 1h03 que eu comecei a gravar esse podcast. Cara, é o que eu falei, a gente ama tanto que nem vê a hora passar. Muito rápido, né? Falei, nossa, tem muita coisa. Acho que teria muitas outras coisas que você poderia conversar. Mas assim, acho que foi sensacional. Queria muito agradecer você por você ter disposto esse tempo, por ter conversado comigo, né, para ter compartilhado a sua experiência. Foi sensacional, não tenho como te agradecer. Fernando, é um privilégio, a gratidão é recíproca, né? Obrigada a você pelo convite, pelo papo gostoso, por compartilhar um pouquinho da minha história, que hoje em dia eu já vejo, faz parte da história da quiropraxia no Brasil, né? E tô aberta, gente. Os quiropraxistas estão abertos, né? A maior parte deles estão aí, querendo receber os alunos, querendo que os alunos sejam a melhor versão deles também. Então, que precisar de mim, como Larissa, como presidente da ONG Quiropraxia Sem Fronteiras, conte comigo. E eu vou deixar todos os seus contatos aqui embaixo, mas se você quiser falar seu Instagram, suas redes, como é que as pessoas podem chegar mais fácil até você? Instagram, larissacoelho.quiro. Do meu consultório é Lar Quiropraxia. Tem canal no YouTube também, Lar Quiropraxia. E a ONG site, também. larquiropraxia.com.br. ONG Quiropraxia Sem Fronteiras. Fácil, se colocar Larissa Coelho Quiro, já vai achar ela de primeira no Google. Muito obrigado, querida. De nada. Obrigada também. Muito bem, obrigado por ter ficado até o final. Deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Tenho recebido contato de algumas pessoas que estão interessadas na formação de quiropraxia e é minha obrigação aqui alertar vocês sobre uma questão muito importante. A quiropraxia é algo tão importante, a prática quiroprática é tão importante que é impossível você se formar em um curso online. Esse podcast ele vem aqui lembrar das boas práticas da quiropraxia, do conceito nativo da quiropraxia, que é o americano, né, onde lá nos Estados Unidos a quiropraxia é muito mais difundida e muito mais conhecida do que aqui no Brasil, e um dia nós chegaremos a esse nível. Quiropraxia não é um curso técnico. Quiropraxia não é uma pós-graduação. Quiropraxia não é fisioterapia. Quiropraxia é uma graduação única. Se você tem dúvida aonde se formar, hoje,
na gravação, estou gravando em fevereiro de 2022, temos 4 universidades que são reconhecidas pela Associação Brasileira de Quiropraxia, que é o órgão maior da quiropraxia no Brasil. Então anota aí, se você está em São Paulo, a Anhembi Morumbi, do Campus Moca. Temos a Fevale no Rio Grande do Sul. Temos em Santa Catarina, em Chapecó, a UCEF. E este ano começa agora uma graduação na cidade do Rio de Janeiro, na Unigama. Então, respeite a sua formação. Trate a sua formação como você gostaria de tratar o seu paciente. Procure se formar em uma graduação reconhecida de quiropraxia. E se você é paciente e procura um profissional quiropraxista, pesquise sobre o currículo desse profissional. Então, só lembrando, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve lá no Instagram. Eu não sigo ninguém, mas eu sigo todos aqueles que me seguem. Eu acho que esse projeto tem que fazer sentido para as pessoas. E eu gostaria muito de criar uma comunidade que está engajada com esse projeto. Como eu falo sempre assim, este humilde projeto, tá bom? Então, site quirowork.com.br, o Instagram @quirowork. Você pode seguir esse podcast em todas as plataformas de distribuição de podcast, então Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e no YouTube também. Eu coloco só o áudio lá com uma capa, mas se você prefere escutar pelo YouTube, fica à vontade, se inscreve lá no canal, tá bom? Deixa o like pra gente. Então é isso, espero vocês no próximo mês com mais um entrevistado ou entrevistada e adiós!